Olá, meus amigos. Vou fazer uma dica aqui, uma aula sobre uma dica aqui, de uma dúvida da Helena, sobre como que a gente consegue tirar o nome aqui de uma imagem aqui pronta no CorelDRAW. Eu vou falar como é que eu faria esse processo, né? Esse aqui também poderia ter sido feito aqui no Photoshop. Isso aí também poderia ter sido feito aqui no Photoshop. Aqui no Photoshop a gente iria Ctrl mais e apertar Ctrl mais para ampliar, apertar a barra de espaço, clicar, segurar e arrastar até a posição que a gente quer. Aqui na ferramenta Carimbo, a gente vai clicar sobre ela, aqui na caixa de ferramentas, vai vir sobre a tela, vai aparecer o ponteiro da ferramenta Carimbo. Aí eu iria apertar a tecla Alt. E aí com a tecla Alt pressionada, eu aperto no fundo uma vez. Depois de eu apertar no fundo, eu clico em cima de uma parte aqui do desenho que eu queira aplicar esse tom de cor do fundo. Apertei, ele já aplicou, tá? Eu posso controlar a opacidade aqui maior, para ele ficar mais forte, e o fluxo também. O fluxo também é questão de força. Se eu colocar ele menor, ele fica mais fraco, a aplicação. Se eu colocar ele mais forte, ele fica mais forte. E posso controlar o tamanho aqui também do pincel, tá? Então é só fazer isso no desenho inteiro. Eu aperto o Alt, pego o tom e puxo para cima, Alt e puxo para cima, aperto o Alt e vou puxando até finalizar, tá? Aí depois que eu fizer essa parte aqui, depois Ctrl Alt Z para desfazer, Alt e vai e faz. Aí eu vou ter que fazer depois com o pincel bem menor. Aqui eu vou ter que fazer nessa parte aqui do meio aqui, ó, da parte preta. Depois que eu fizer toda a madeira, eu faço a divisão aqui com o pincel bem menor na arte inteira, tá certo? Então essa é a forma de se fazer aqui no Photoshop, que eu não vou fazer. Vocês já estão vendo que já está eliminado ali aquela parte. Então tem que fazer no desenho inteiro. Agora, só para mostrar, né, aí para vocês, eu vou lá no CorelDRAW. Para me fazer isso aqui no CorelDRAW, eu faço da seguinte forma: eu seleciono, né, aqui com a ferramenta Bezier, eu seleciono uma parte da madeira que esteja completa, ou de qualquer desenho que eu tiver aqui na minha frente, né? Eu seleciono uma parte que esteja completa. Depois que eu selecionei, no caso com a ferramenta Bezier, eu delimito uma linha tracejada. Aí eu seleciono essa linha tracejada e o fundo. Com a tecla Shift eu clico na linha e no fundo. Aí eu vou lá e faço a minha interseção. Aí eu clico fora e apago o desenho. Sobrou só o recorte, né? Aí aqui eu coloco o recorte sobre todas as partes da madeira. Eu coloco ele sobre todas as partes, completando, aumentando ou diminuindo. Aí eu vou lá, duplicar, vocês sabem, é só clicar sobre o desenho, segurar o botão do mouse, arrastar para onde vocês querem e apertar com o botão direito uma vez, né, para fazer a cópia. Aí solta o botão do mouse. Aí já fez mais uma cópia aqui. E aí a gente vai, se precisar, por exemplo, aqui ó, tem que diminuir, aí vocês diminuem, tá? Aqui eu fiz a linha torta, pode deixar ela reta também, tá? Aqui, ó, deixa eu deixar essa linha aqui. Vou vir aqui nessa ferramenta aqui, forma, e vou clicar nessa linha e puxar ela um pouquinho para cá. Na verdade, por aqui é mais rápido, né? Eu vou puxar essa aqui para cá, um pouquinho para cá, e aí eu vou aumentar aqui. Ó. Aí eu faço a mesma coisa, eu venho e puxo para cá, né? Duplico. E aí eu aumento, quando tiver menor eu aumento e vou fazendo, né? Vocês vão controlando. Se essa parte aqui tiver desalinhada, se vocês verem a necessidade de alinhar ela em relação ao ponto de cima, vocês usam a ferramenta forma, tá? Aí ó, vou aumentar mais aqui e pronto. Só para explicar bem detalhado essa parte aqui, ó, eu clico em cima desse desenho, seguro o botão do mouse e arrasto para a esquerda. Quando chegar na posição que eu quero deixar a cópia, eu aperto com o botão direito. Aí eu vou fazer uma cópia. Aí para mim aumentar aqui essa união, essa diferença aqui, diminuir o espaço entre os dois desenhos, eu tenho que aumentar. Só que se
essa parte de baixo estiver mais para a direita do que a de cima, então ele vai estar desalinhado, então eu tenho que alinhar. Então eu venho aqui na ferramenta forma e puxo ele um pouco para cá, porque aí depois eu volto na seleção, aperto o F2, botão direito, né, porque o F2 transforma na ferramenta zoom, que eu posso clicar, segurar e arrastar e ampliar, e volta para a seleção. Eu aperto F2 novamente e botão direito ele diminui. Mas eu aperto o F2 aqui, vou aqui na seleção e aumento um pouquinho aqui para a direita, ó. Tá certo? Para diminuir o espaço da diferença delas. Depois que eu fizer em todo o desenho, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou fazer com um retângulo. Vou delimitar uma área aqui preta da divisão. Seleciono aqui, aperto o Shift e seleciono o fundo e faço a minha interseção para recortar. Aí eu apago o desenho e arrasto a minha divisão lá para cima. Olha lá, ó, tá vendo? Eu já fez a divisão exata, mais uma vez aqui, ó, e vou, clico, seguro e arrasto e coloco aqui. Se tiver muito grande, eu aperto F2, clico e arrasto em volta do desenho, da posição que eu diminuo. Aí eu venho aqui na minha alça de seleção, clico, seguro e arrasto para a esquerda, e mais um pouquinho, ó, até tampar e ficar na posição certa, e nem grande nem pequeno, tá certo? Olha aí, ó, tá vendo, ó, como é que já está diminuindo. Aí depois que eu fazer isso aqui no desenho inteiro, eu vou apertar Shift, selecionar todos os desenhos que eu utilizei aqui, que eu fiz, eu seleciono todos, ou eu clico e arrasto em volta, seleciono todos eles, vou no menu Bitmap e converto tudo em um desenho só, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na ferramenta Transparência. Eu vou clicar numa parte do desenho da parte inferior, segurar o botão do mouse e arrastar para baixo para ele colocar uma transparência aqui na parte de baixo, nesse corte seco que existe no desenho. Ele vai unir o fundo com essa parte e depois eu converto novamente em bitmap, converter em bitmap, ok. E aí eu coloco a transparência só que na parte de cima para eliminar esse corte seco da parte de cima, tá certo? Aí vocês fazem isso aí no desenho inteiro e vai dar para fazer colocar um outro texto, tá? Fazer com calma. Essa parte que não foi colocada a transparência, vocês têm que fazer essa divisão de um desenho até outro, do início até o fim, viu? Para ficar idêntico. Então é isso aí, é desse jeito que se faz. É só uma diquinha aí que ela tá com dúvida, então estou fazendo essa dica rapidinha aí, é só fazer no desenho inteiro. Então, tchau, tchau.